Você já teve a sensação de estar sempre cedendo mais do que deveria nas interações? Não porque alguém te pressionou, mas porque quando percebe, já concordou. O problema é que quase todo mundo acredita em uma coisa. Se fosse manipulação, perceberia. Só que as formas mais eficazes de controle não parecem controle, elas parecem educação, conversa normal, boa convivência. Hoje eu vou te mostrar 3 formas que fazem você ceder espaço, sem confronto e sem perceber. E o mais perigoso não é uma situação isolada, é o padrão que isso cria quando acontece toda semana. A primeira forma é a mais comum e exatamente por isso a mais ignorada. Alguém te ajuda, resolve algo rápido, faz um favor pequeno, nada que pareça estratégico, nada que acenda alerta. Você agradece, a conversa segue, tudo normal. O controle não está no favor, está no efeito silencioso que ele cria, porque depois disso vem um pedido, não como cobrança, como algo natural. Você me ajuda com isso? Conta com você, né? É rapidinho e aqui acontece a virada. Você não pensa se quer ajuda, pensa se pode negar. Você lembra do favor anterior, do gesto, do clima. E se ninguém te pressionar, você aceita, não por vontade, mas por desconforto. Esse tipo de controle funciona porque explora uma regra social básica. Quem recebe, retribui. O problema é quando essa regra vira automática. Você começa a reagir, não a escolher. Aceita coisas que não aceitaria em outro contexto. Cede tempo que não tem. Ajusta prioridades sem perceber. Externamente, parece troca justa. Internamente, começa o desgaste. E quanto mais isso se repete, mais difícil fica dizer não depois. Porque agora não é só um favor, é um histórico. A outra pessoa não precisa te cobrar. Você mesmo se cobra. E é assim que o controle se instala. Sem confronto, sem imposição, sem ninguém parecer errado. O perigo não é esse favor isolado, é o padrão que ele cria. E a segunda forma começa exatamente quando você já está confortável demais. A segunda forma não funciona por troca, funciona por exposição. Aqui ninguém te pede nada, ninguém cobra, ninguém pressiona. A pessoa se coloca como simples, diz que não entende muito bem, que você sabe mais, que prefere ouvir. Às vezes parece confusa, às vezes desatenta, às vezes até inferior. Isso muda completamente o clima, porque quando não existe ameaça, você relaxa, você começa a explicar mais do que precisa, justificar decisões, dar contexto que ninguém pediu, não porque é fraco, mas porque se sente confortável. Você se sente que está no controle da conversa, está ajudando, está conduzindo. Só que enquanto você fala, a outra pessoa observa, ela não interrompe, não confronta, não discorda, ela presta atenção no que você defende mais, no que você explica com cuidado, no que te deixa inseguro. Cada justificativa extra entrega algo. Cada explicação longa revela um limite. Cada silêncio mal preenchido vira informação. Esse tipo de controle acontece na hora. Você perde o controle porque fala demais agora. E o ganho da outra pessoa é imediato. Ela entende como você pensa, onde você cede, onde você trava. Quem se faz de bobo raramente é visto como ameaça. E quem não é visto como ameaça tem acesso livre. O problema aparece depois, quando você percebe que falou coisas que não precisava, explicou decisões que ninguém tinha o direito de questionar. Não houve confronto, não houve ataque, só exposição desnecessária. E é isso que torna essa forma tão eficaz. Nem toda pergunta é inocente, nem todo silêncio é ingenuidade. Às vezes, se fazer de bobo é só a maneira mais fácil de fazer o outro entregar vantagem sem perceber. E a terceira forma é diferente. Nela, você pode falar pouco e ainda assim perder controle. Até agora, o controle aconteceu na conversa, ou por dívida, ou por exposição. Agora é diferente. Aqui, você pode falar pouco e ainda assim perder controle. Essa forma não depende de você se soltar, depende de quando a informação é usada. A pessoa não se faz de boba, não parece confusa, não parece inferior. Ela parece interessada, faz perguntas simples, comentários neutros, nada invasivo. E você pretende fazer o quê? Como isso te afetou? Qual é o próximo passo? Você responde sem resistência, porque não há tensão, não há disputa, não há motivo para se fechar. A conversa passa, nada acontece, e é exatamente aí que mora o perigo. Essa pessoa não reage na hora, não confronta, não discute, ela guarda opiniões soltas, planos ainda incertos, dúvidas que você comentou sem peso, e espera. O controle não vem no momento da coleta, vem depois, em outra conversa, outro contexto, quando você não está preparado. Uma frase à sua volta, uma dúvida antiga reaparece.
um plano que você mencionou vira argumento e isso te desarma, porque não parece ataque, parece coerência. Mas você mesmo disse, você não estava em dúvida sobre isso, você não comentou aquilo, negar fica difícil, porque você estaria negando a si mesmo. Essa forma funciona porque usa suas próprias palavras contra você. Enquanto a forma 2 ganha vantagem fazendo você se expor agora, essa ganha vantagem sabendo quando usar o que foi dito. Informação cria simetria, e quem entende isso raramente precisa confrontar alguém, porque quando chega a hora de agir, o terreno já foi preparado. Aqui é onde muita gente se engana. Quando começa a perceber essas coisas, a reação mais comum é tentar se defender melhor, falar menos, ser mais fechado, ficar mais duro, e isso parece lógico, mas é exatamente aí que o erro acontece, porque o problema não é o quanto você fala, nem o quanto ajuda, nem o quanto se abre. O problema é agir no automático. Muita gente desconfia, mas continua reagindo igual. Percebe o padrão, mas não muda o ritmo. Aceita rápido demais, responde rápido demais, explica rápido demais. E aí sente frustração. Eu sei que isso acontece, mas continua acontecendo, porque percebe sem ajustar o tempo não muda nada. Essas formas continuam funcionando, não porque você é ingênuo, mas porque a interação segue no mesmo fluxo. Quem conduz não precisa te enganar, só precisa que você não pause. Enquanto não há pausa, o controle segue invisível. O erro não está em confiar, está em não criar espaço entre estímulo e resposta. É isso que mantém o jogo rodando, mesmo depois que você começa a enxergar. O efeito dessas formas não aparece na hora, ele aparece acumulado. Você não sai de uma conversa pensando, fui controlado. Você sai cansado, um pouco irritado, sem saber exatamente por que não foi um evento. Com a sequência, um favor aqui, uma explicação a mais ali, uma decisão tomada rápido demais. Sozinhos, esses momentos não parecem nada. Juntos, viram desgaste. Você começa a sentir que está sempre se adaptando, sempre ajustando o próprio comportamento, sempre tentando manter o equilíbrio. E aos poucos, isso muda sua posição. Você passa a evitar certas conversas, evita certos nãos, evita tensionar qualquer coisa, não porque alguém te proibiu, mas porque o custo psicológico ficou alto demais. E é aí que muita gente se perde. Acha que o problema é excesso de interação, ou falta de habilidade social, ou até personalidade, mas não é isso. É o acúmulo de pequenas concessões, feitas sem consciência. O perigo não é uma decisão ruim, é viver em decisões pequenas, que nunca parecem importantes o suficiente para serem questionadas. Quando você percebe, o espaço já diminuiu. E recuperar espaço sempre custa mais do que não ter cedido sem perceber. Você não precisa mudar quem você é, nem ficar frio, nem desconfiar de todo mundo. Só precisa parar de agir no automático. Essas formas funcionam enquanto passam despercebidas, enquanto você reage rápido demais, enquanto aceita sem pausar. No momento que você cria espaço entre estímulo e resposta, o controle perde força. Não porque você enfrenta alguém, mas porque passa a escolher. Se esse vídeo te ajudou a enxergar isso com mais clareza, se inscreve no canal. Aqui a ideia não é conforto, é consciência.